Bom dia, pessoal. Quem fala é Karel Luketic, estrategista-chefe da XP Investimentos. Esse é o Morning Call do dia 4 de setembro de 2019. O Ibovespa fechou o dia em queda ontem, seguindo a aversão a risco no cenário internacional e dados fracos de produção industrial aqui no Brasil. Entretanto, a quarta-feira amanhece com um tom mais otimista, principalmente vindo do cenário internacional. Na Ásia, a suspensão oficial da lei de extradição em Hong Kong trouxe alívio aos mercados após semanas de protesto e instabilidade na principal capital financeira da Ásia. Em paralelo, os dados de atividade na China, o PMI composto, surpreenderam positivamente, subindo de 50,9 em julho para 51,6 em agosto, sugerindo leve retomada da economia chinesa após uma série de políticas de estímulo implementadas pelo governo, o que é bem recebido. Na Europa, o parlamento britânico derrotou o primeiro-ministro e deve votar pelo adiamento do Brexit, o que também é bem recebido pelos mercados. Enquanto isso, o PMI composto da zona do euro também apresentou performance melhor do que esperado, avançando de 51,5 para 51,9 em agosto e trouxe alívio aos mercados nesta manhã de quarta-feira. No Brasil, o foco ontem ficou todo para os dados de atividade industrial, com queda de 0,35 na comparação mensal, isso para o mês de julho, e queda de 2,5% na comparação anual. Isso frustrou tanto nossas expectativas, que eram de alta de 0,7% no mês contra mês e queda de 1% no ano contra ano, assim como a mediana do mercado, que era de alta de 0,5% no mês contra mês e 1,2% no ano contra ano. Ou seja, os dados de produção industrial continuam fracos e a preocupação é que a retomada da atividade seja mais gradual do que se imagina. Em paralelo, a discussão em relação à reforma tributária segue acalorada, mas sem grandes novidades. As últimas notícias indicam que os governadores estão próximos de um consenso, o que é positivo, mas, de novo, sem grandes novidades ao longo do último dia. E a expectativa é que a gente tenha uma proposta oficial advindo do governo nas próximas semanas. Ontem, por último e importante, o Senado aprovou o projeto de lei que acerta a divisão dos recursos do leilão dos barris excedentes da seção onerosa. Do total em bônus de assinatura, que foram quase 107 bilhões de reais, a Petrobras vai ficar com 34 bilhões e os estados e municípios ficam cada um com 15% dos recursos arrecadados. A liderança do governo no Senado concordou em destinar outros 3% para o estado do Rio de Janeiro. Os recursos do leilão devem entrar no caixa da União até o final do ano, embora o TCU ainda não tenha aprovado o edital da seção onerosa. Basicamente é isto. Para esta manhã chuvosa novamente aqui essa quarta-feira chuvosa aqui novamente em São Paulo. Bom dia a todos e bons mercados.